Guardar segredos. Como é difícil para algumas pessoas guardarem segredos. Elas sentem uma coceira na língua para repassar particularidades das outras pessoas. Verdades que muitas vezes foram-lhe faladas com confiança ou verdades que simplesmente descobriram. Há pessoas que têm um prazer maligno de espalhar notícias da vida dos outros. E o pior é que, na maioria das vezes, nem é uma verdade absoluta, ou é apenas um boato ou uma mentira. Mas para os que gostam de espalhar situações da vida alheia, qualquer fato é motivo para ser comentado e falado. Normalmente, esses comentários ainda vêm cheios de julgamentos e de juízos. Que Deus nos livre de pessoas assim. Nessa manhã, nós vamos falar de uma mulher chamada Dalila, que virou sinônimo de mau-caratismo, sinônimo de traição, de persuasão e de corrupção. Espero em Deus que tomemos todos os cuidados com as nossas línguas, com nossos comentários e que tenhamos ética e responsabilidade com os segredos que sabemos dos outros e que em nós termine todos os boatos e mentiras a respeito da vida dos outros. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de Dalila. O tema da devocional será guardar segredos. Vamos ler a Bíblia? Juízes capítulo 16, versículos 4 a 5, palavra do Senhor nos diz assim: Depois disto, aconteceu que Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe pediram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos e te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Irmãos e irmãs, realmente nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que é o nosso fraco. O fraco de Sansão era a mulher, e foi assim que, num relacionamento equivocado, acabou desobedecendo a Deus e relatando o seu segredo a uma mulher chamada Dalila. Ela foi subornada pelos príncipes dos filisteus para descobrir de onde vinha a tão grande força de Sansão, para que eles pudessem então o amarrarem e o vencerem. Dalila não descansou enquanto não descobriu o grande segredo de Sansão, e quando descobriu, ela foi logo falar a seus corruptores, que vieram e subjugaram o displicente servo de Deus chamado Sansão. Olha, irmãos, é muito fácil para qualquer um de nós julgarmos a atitude de Dalila, e realmente foi uma atitude terrível, usar de suas artimanhas femininas para descobrir o segredo de um homem e repassar para seus inimigos a troco de dinheiro. Mas você já parou para pensar que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa e sem que ganhemos nada? Verdade, irmãos, são aquelas vezes que quebramos a confiança de amigos ou de pessoas próximas a nós, falando a respeito delas, falando verdades ou mentiras. Independente do que seja que estivermos falando, nós não podemos fazer isso na ausência da pessoa. A isso nós damos o nome de fofoca. Isso mesmo, espalhamos notícias sobre a vida alheia sem sequer sabermos se é ou não verdade. E isso é um perigo muito grande. Pode ser que venhamos a destruir a vida da pessoa, ou a sua família, seu emprego, a sua reputação e, olha, até a vida espiritual. E isso nós estamos falando de fofocas, mas imagine a seriedade quando é um segredo que alguém nos contou. Misericórdia, temos que voltar à postura e à ética de confiança uns nos outros, meus irmãos. Hoje em dia é difícil confiar em alguém, não é verdade? Dificilmente temos amigos, dificilmente temos confiança em abrir nossas vidas a outra pessoa, porque sabemos que aquilo pode se espalhar e virar um incêndio numa floresta. Como é importante e necessário nós termos amigos, termos com quem conversar, confiarmos nossas fraquezas, nossas fragilidades, os nossos erros, mas olha, cada dia mais isso está virando coisa do passado, pois o que mais encontramos
são pessoas falando umas das outras. Quando não são mentiras, são segredos. E daí acabamos por desconfiar de todo mundo e não confiamos em mais ninguém. Que Deus nos ajude a termos amigos, a sermos amigos, pessoas sérias e de muita hombridade, e jamais falarmos segredos uns dos outros. Isso é feio e pode ser usado pelo diabo para destruir famílias e destruir a vida de uma pessoa por completo. Aquilo que você sabe de segredo de alguém, não fale, nem que lhe paguem. Esse deve ser um princípio da nossa vida, amém? E se por acaso você está sendo vítima de uma fofoca, de um boato, ou quem sabe de uma difamação, ou quem sabe alguém contou até uma verdade mesmo da sua vida, não leve isso para o seu coração, acalme-se, ore ao Senhor, libere perdão e deixe que Deus vai agir, porque Deus é um Deus de justiça. Vamos orar ao Senhor e que Deus nos livre dessas pessoas que fazem isso e nos livre também de ser alguém que faça a mesma coisa. Vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, louvado seja o Senhor por essa palavra nesta manhã, a respeito de Dalila, Senhor, aquela mulher que se aproveitou do amor que Sansão sentiu por ela, e ela descobriu a verdade sobre a vida dele, e Deus, ela foi até as pessoas que eram inimigos de Sansão, inimigos do teu povo, e relatou tudo, e Sansão foi humilhado, foi maltratado, e atrasou tantas outras coisas da vida dele e do povo do Senhor. Meu Pai, nos ajude, Senhor, a termos ética, a termos compromisso, a não falarmos, ó Deus, da vida dos outros, Senhor, nem em mentiras, nem em boatos, muito menos, Senhor, as verdades ou segredos que as pessoas nos contaram, meu Pai. Às vezes, Senhor, com o relato de uma situação, ó Deus, uns destroem a vida dos outros, destroem a família, destroem o trabalho, a reputação, destroem até mesmo a vida espiritual do outro. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoa se temos errado nisso, nos ajude a não cairmos na tentação, Senhor, de contarmos segredos dos outros, meu Pai, de espalharmos boatos, de participarmos de fofoca, em nome de Jesus, que isso seja repreendido, que nós tenhamos, Pai, ética, Senhor, e responsabilidade com aquilo que sabemos ou com aquilo que vem nos contar, em nome de Jesus, que nós tenhamos, Pai, a alegria de abençoar as pessoas, de sermos amigos e de termos amigos, meu Pai. Tenha compaixão daqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo porque foram difamados, falaram mentira a seu respeito, inventaram boatos, ou quem sabe espalharam até, Senhor, notícias que foram verdade, segredos que essa pessoa contou para alguém. Que o Senhor, ó Deus, tome o coração desse irmão e, ó Deus, ele possa olhar para o Senhor ou essa irmã e possam confiar em Ti, que tudo vai acabar bem. O Senhor é um Deus da justiça e vai operar no tempo certo e na hora certa. Ó meu Deus, nos ajude, nos livre, Senhor, daqueles que têm atitudes como Dalila, e não nos deixe ter essas atitudes na nossa vida, Pai. Queremos ser pessoas íntegras, de hombridade, pessoas confiáveis, meu Pai, para a honra, para a glória e para o louvor do Seu nome nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe, Deus fortaleça você. Pastor Clodoaldo aqui todos os dias, 6 horas da manhã, a devocional dos personagens bíblicos. Cada dia um personagem ou do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, aprendendo com suas posturas, com seus erros e falhas e também muito mais com seus acertos, tá bom? Espero você nos nossos canais aí do YouTube, também no Facebook. Segue a gente lá, dá sua curtida e não esqueça de compartilhar o vídeo. Um grande abraço para você e para sua família. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.